Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 2 aí, nossa temática da semana 4 vai falar o seguinte: a relação campo-cidade e as novas ruralidades. Bem, para a gente entender um pouco melhor sobre esses conceitos aí, é importante a gente definir primeiramente o espaço urbano e rural. O espaço urbano e rural inserem-se como diferentes expressões materializadas no espaço geográfico, compreendidas por suas distintas dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais. Embora componham meios considerados distintos, suas interrelações são bastante complexas. Por isso, muitas vezes, é difícil separar ou compreender a especificidade de cada um desses conceitos. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado densamento populacional, com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. Aqui a gente tem um mapa, um mapa mental sobre o espaço urbano e rural. A gente pode observar, né, tem algumas definições aí, onde a gente pode primeiramente falar do espaço urbano, né? Lembrando que esses espaços com diferentes dinâmicas sociais e econômicas e que mantêm relações entre si, né? Onde o campo depende da cidade e a cidade depende do campo, né? O espaço urbano, por exemplo, né, é uma área de elevado densamento populacional, onde concentra-se um número alto de pessoas, né, composta por habitações aglomeradas que formam as denominadas cidades. Tem destaque para atividades como a produção industrial, o comércio e serviços, né? Já o espaço rural é uma área de baixo adensamento populacional, né? Até mesmo para que se tenha as áreas de cultivo, né? Na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades, né? Entre aspas, essas pequenas propriedades, né? Uma vez que nós temos grandes latifúndios também no espaço rural, na atualidade. Né? Temos verdadeiras áreas gigantescas do agronegócio. O destaque maior do campo aí assim, podemos destacar como atividade principal a agropecuária, a agroindústria e o extrativismo. Né? Além da pecuária também de suma importância, temos uma nova modalidade também que seria o turismo rural, que é um mercado crescente, né? Uma vez que é a segunda maior tipo de turismo, né? Só perde por turismo de praias, né? Que seria o principal, e segundo vem o turismo rural. Quais seriam as diferenças, né? O turismo urbano, né, tem uma menor abrangência espacial, ou seja, uma área menor. Já o rural tem uma área maior, né, de abrangência. Já o turismo urbano ali assim, o espaço urbano, digo, tem uma maior dinâmica econômica, né, onde temos várias atividades econômicas ali, né, e já o rural apresenta uma menor dinâmica econômica, né, e tem uma grande dependência do espaço urbano, uma vez também que o espaço rural é o principal principal meio de abastecimento das indústrias que funcionam no meio urbano, tá certo? Bem, principais diferenças. Uma das principais diferenças entre o urbano e o rural está assim nas práticas socioeconômicas. O espaço rural, como já dissemos, engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor primário, ou seja, o extrativismo, agricultura e pecuária, ao passo que o espaço urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário, indústria e produção de energia. Terciário, comércio e serviços também estão presentes no meio urbano. E outras diferenças entre o urbano e o rural está na amplitude dos conceitos,
Em termos de escala, a abrangência espacial do meio rural é muito maior, pois eles reúnem tanto as áreas transformadas e cultivadas, né, que é chamado de espaço agrário, pelo homem, quanto o espaço natural, pouco transformado ou mantido totalmente sem intervenção antrópica, sem ação do homem, né? Por outro lado, a cidade, embora possua maior dinâmica econômica, apresenta-se em espaços mais circunscritos, mesmo com o crescimento desordenado dos espaços urbanos na maioria dos países periféricos e emergentes. Em termos de hierarquia econômica, podemos dizer que originalmente o campo exercia um papel preponderante sobre as cidades. Afinal, foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que permitiu a formação das primeiras civilizações e o posterior desenvolvimento. No entanto, com o avanço da Revolução Industrial e as transformações técnicas por ela produzidas, o meio rural viu-se cada vez mais subordinado ao urbano, uma vez que as práticas agropecuárias e extrativistas passam a depender cada vez mais das técnicas, tecnologias e conhecimentos produzidos nas cidades. Durante décadas, a crescente industrialização fez com que muitas pessoas deixassem o campo e migrassem para a cidade. Esse fenômeno é conhecido como êxodo rural, como já sabemos, e produz profundas consequências na organização urbana. No Brasil, o êxodo rural teve a maior relevância entre os anos de 1960 e 1980, quando muitas pessoas deixaram o campo e deslocaram para as cidades em busca de empregos nas fábricas. Com o avanço do meio técnico, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários, expulsando pessoas da terra, causando o inchaço urbano, ou seja, ficou sobrecarregado de número de pessoas, né, da população cresceu demais de forma desordenada nos centros urbanos. A cidade moderna movimenta a vida dos homens como se fossem máquinas e todas as ações são regidas pelo tempo rápido. Mas o campo cada vez mais modernizado também já aderiu às práticas ritmadas da globalização. Antes eram apenas grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica, o objeto de modificações, supressões, acréscimos cada vez mais sofisticados e cada vez mais carregados de artifício. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo rural. Essa é uma citação de Milton Santos, né, de um livro de 2005, né, sobre o meio ambiente técnico-científico e emocional também o campo, atinge também o campo. Ou seja, é um fenômeno, né, do meio técnico, desses avanços técnico, científico e informacional chegam ao campo nesse período. Durante as décadas, a crescente industrialização fez com que muitas pessoas deixassem o campo e migrassem para a cidade. Esse fenômeno é conhecido como êxodo rural e produz profundas consequências na organização urbana. No Brasil, este teve maior relevância entre os anos de 1960 e 1980, quando as pessoas deixaram o campo e migraram para cidades em busca de empregos nas fábricas, principalmente nas regiões sudeste, né, onde vieram também uma migração em massa de nordestinos para ocupar cidades e trabalhar nas indústrias, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com o avanço no meio técnico, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários, expulsando pessoas da terra, causando um supercrescimento da população das cidades. Na cidade, o produto do campo é transformado nas fábricas e posteriormente revendido aos consumidores. A indústria impõe à cidade sua lógica centrada na produção e o espaço da cidade organizado em locos privilegiados do excedente econômico, do poder político e da festa cultural, legitimado como obra e regido pelo valor de uso coletivo, passa a ser privatizado e subordinado a valor de troca. Montemor, 2006. Assim,
os produtos deixam de possuir seu valor original de uso e passam a ser valorizados pelo custo de troca. Neste processo, o homem do campo se torna cada vez mais subordinado à fábrica, pois vê sua produção ser transformada e acrescida de valor. O campo e a cidade são formas concretas, ou seja, a materialização de um modo de vida. Já o rural e o urbano são representações sociais. Campo e cidade são formas espaciais. Urbano e rural possuem uma dimensão processual, são conteúdos de contingente. Espanhol 2013. O urbano se torna cada vez mais um espaço artificial. O espaço vai se tornando um espaço cada vez mais instrumentalizado, culturalizado, tecnificado e cada vez mais trabalhado segundo os ditames da ciência. Esse seria uma citação de Milton Santos, onde mostra o quanto as técnicas evoluíram, né? A tecnologia, a mecanização, né? Evoluíram tanto em indústrias e fábricas, como também são aplicadas como técnicas de produção, de cultivo e a mecanização em larga escala no meio rural. Abraço a todos aí, até a próxima.